Olá, tudo bom? A gente vai hoje fazer uma discussão que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil e que dependem de fatos que ocorreram em agosto. Agosto, na história republicana brasileira, é um mês trágico, não só pelos personagens que patrocinaram esses acontecimentos, mas como pelos efeitos que esses acontecimentos vão ter na vida do Brasil, na história política do Brasil, né? Então, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida e deixa uma carta testamento, né? E depois, em 1961, no dia 25 de agosto, e a meu ver isso não é uma coincidência, o Jânio Quadros renuncia à presidência do Brasil, cargo ao qual ele foi eleito com uma margem muito grande de votos no Brasil. Esses dois fatos, esses dois acontecimentos vão produzir efeitos na política brasileira e estão muito ligados à questão do populismo. Então, a ideia é a gente pensar a nossa realidade, a nossa atualidade, a partir desse conceito de populismo e a partir também dos efeitos que um governo populista pode trazer para uma sociedade como um todo e que são efeitos bem duradouros, né? Nós já estamos no século XXI e a gente vê se repetir constantemente esse discurso populista que produzem efeitos nefastos na sociedade, né? Então, para começar a falar, o Getúlio Vargas foi o grande populista brasileiro, talvez o primeiro grande populista brasileiro, né? E o Jânio Quadros também foi um grande populista. Não é à toa que muitos governantes, muitos presidentes do Brasil, de tempos recentes, sempre tentam se equiparar a um ou outro ou algum outro populista que tenha governado o Brasil. O populismo é uma forma muito específica de governar, pelo menos muito específica na América Latina, num determinado período da história, que é o período em que a América Latina começou a se urbanizar, a se industrializar. Como a gente sabe, o processo de industrialização brasileiro e latino-americano, eles ocorrem numa fase em que a Europa, os Estados Unidos e o próprio Japão, a Ásia, já haviam atingido a sua fase de industrialização. E essa nossa industrialização, ela é feita num modelo que a gente chama de substituição de importação. Ou seja, mercadorias que a gente importava de países já industrializados serão substituídas por mercadorias de produção nacional, no caso brasileiras. Porém, esse tipo de modelo de industrialização por substituição de importação é um modelo que se faz em regiões, em países que têm uma carência de recursos e que não fazem investimento em pesquisa, em tecnologia. Portanto, há uma industrialização acelerada, esse é um modelo, mas essa industrialização se faz com uma dependência terrível, que é o fato da gente não produzir tecnologia. Então, é como se a gente fosse implantar, por exemplo, uma indústria de tecidos, uma indústria têxtil. Então, a gente faz os tecidos, a gente implanta essa indústria têxtil, porém a gente não fabrica as máquinas das quais a indústria têxtil depende. Então a gente se industrializa, mas a gente continua dependendo de países que investem em tecnologia. E me parece que o que a gente tem visto acontecer hoje, inclusive nessa pandemia, é o mesmo processo de dependência que a gente tem. Embora a gente tenha institutos e pesquisadores geniais no Brasil, as pesquisas não conseguem se complementar se não houver aí uma parceria com outros estados, com outros países, porque há ainda hoje no Brasil uma falta enorme de investimento em pesquisa. Então eu pensei nesses dois personagens para a gente entender o processo
e de tudo que isso trouxe para a política brasileira, né? O Getúlio Vargas, ele foi candidato à presidência da República na eleição de 1930. Ele concorreu com um candidato paulista que se chamava Júlio Prestes, um grande político, e ele fez uma campanha toda baseada na crítica de um governo agrário, de uma mentalidade agrária. O Brasil era governado por grandes produtores, por grandes cafeicultores, no que a gente chamava de República Velha. Era uma aristocracia cafeeira que governava, mandava e desmandava no Brasil. Então a campanha do Getúlio foi feita, só que ele perdeu a eleição. Mas por uma série de motivos políticos que a gente teria que discutir com mais calma, aconteceu que o Júlio Prestes ganhou a eleição e o Getúlio Vargas se tornou o líder aí de uma resistência que a gente costuma chamar de Revolução de 1930, que foi a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, apoiado pelos tenentes brasileiros, que eram aquelas pessoas que haviam sido expulsas do exército brasileiro e que apoiavam o Getúlio, e uma parte da elite brasileira, principalmente a elite mineira e a elite do Rio Grande do Sul. Assim, o Getúlio assume o poder, a presidência da República no Brasil, sem ter sido eleito. Então, aí é considerado uma revolução, talvez a única que o Brasil tenha tido, porque ela modificou completamente a estrutura do poder no Brasil. Por quê? Não que o Getúlio não fosse um aristocrata, um fazendeiro, ele era sim. Inclusive, ele havia participado do governo do Washington Luiz, que foi o último presidente aí dessa fase. Porém, o Getúlio, ele tem um perfil e ele percebe que o Brasil passava por um processo de modificação, que era a industrialização brasileira que estava se iniciando. A gente já tinha tido algumas fases de industrialização que não tiveram muito estímulo, mas durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil fez uma industrialização por substituição de importação. Como o governo, na época da Primeira Guerra, quando ela termina a guerra, não estimulou essa industrialização, ocorreu uma crise, porque as indústrias existiam, elas entraram em falência, porque elas não tiveram o apoio nem o estímulo governamental. E é em cima dessa ideia que o Getúlio Vargas faz a revolução e vai começar o seu governo. Essa fase, que começa em 1930 e termina em 1945, costuma chamar de Era Vargas, ou seja, a primeira vez que o Getúlio Vargas governa o Brasil. Então, nesse momento, quando ele assume, ele vai conseguir governar de forma ditatorial, porque existia uma ausência de grupos políticos dentro da sociedade, grupos sociais que reivindicassem o poder. Então nós temos uma aristocracia agrária, cafeeira, já em declínio, mas nós não temos uma burguesia brasileira bem fortalecida porque ela não havia sido estimulada. Então, nesse vácuo do poder, nesse espaço que se sobra, o Getúlio se coloca como uma opção. Então, desde o princípio, nesses 15 anos de governo do Getúlio, que foram um governo autoritário ao extremo, com perseguições políticas, tá? Ocorreram muitas realizações, porque o Getúlio, ele tem uma ideia de desenvolvimento industrial nacionalista. Essa, aliás, é uma característica do populista. Todo populista é nacionalista e, se não é, ele faz o discurso do nacionalismo, e isso a gente vê se repetir atualmente, né? Essa recusa do produto chinês, até mesmo as piadas que surgem nas redes sociais com a questão chinesa, isso é um discurso populista e é um nacionalismo, porque, muito embora se faça o discurso, o Brasil continua as suas negociações de importação e exportação para a China, por exemplo. Tá? Então, na fase do Getúlio,
ele vai estimular a industrialização, mas nesse modelo nacionalista. Então, o que o Getúlio faz? Ele se apoia nas camadas urbanas, na população urbana, porque com a industrialização a gente vai ter também a urbanização, ou seja, as pessoas abandonando o campo e indo para as cidades. Então as cidades estão em fase de expansão e é para essa sociedade urbana que o Getúlio vai falar. O populismo ele vai sempre se constituir quando o país está se urbanizando, nesse processo inicial aí de industrialização. As cidades crescem os trabalhadores, o grupo dos trabalhadores, e cresce também o grupo da burguesia, né, da burguesia industrial. Então, a primeira fase do governo do Getúlio é uma fase que é autoritária, que é nacionalista e é de uma expansão acelerada da industrialização, mas sempre no modelo nacionalista. Então, o Estado muito presente na industrialização brasileira, trazia capital externo, mas controlava onde esse capital vai ser investido. O que a gente tem aí é a construção, a proteção, a formação de uma burguesia brasileira que vai investir numa indústria brasileira. Porém, a gente não tem todos os recursos. Então, esse capital que vem externo vinha através do Estado e o Estado controlava os seus investimentos, né? De forma a proteger aí a burguesia nacional e o operariado nacional. Então, nessa primeira fase, já é um discurso populista, porque o Getúlio cria a legislação trabalhista, toda a CLT que hoje a gente está vendo ser desmontada pelo neoliberalismo, ela é ideia do próprio Getúlio Vargas, que cria o primeiro Ministério da Indústria e Comércio, do Trabalho, Indústria e Comércio, é o Vargas que criou, e esse ministério começa a propor as primeiras leis trabalhistas que protegem o trabalhador e que depois esse conjunto de leis se transforma na consolidação das leis trabalhistas do Brasil, que é a famosa CLT, protegendo o trabalhador, dando a ele uma série de garantias, férias remuneradas, uma série de coisas que no momento em que isso é aplicado no Brasil, o Brasil se torna um país muito moderno no sentido de dar ao trabalhador as garantias que ele precisava. Mas, ao mesmo tempo, o Getúlio, então considerado o pai dos pobres, foi também considerado mãe dos ricos, porque ele carrega a burguesia brasileira que não precisava assumir nenhum risco, porque o capital que era investido para facilitar a industrialização era um capital estatal. Então, portanto, o Estado ficava com os enormes gastos da infraestrutura, então, siderurgia, minerurgia, transporte, energia, que são obras estatais, tanto que a gente tem a própria Petrobras, que vai ser criada no final desse período do governo Vargas, e depois a própria Eletrobras, que vai ser proposta no segundo governo Vargas e que vai ser aprovado, coincidentemente, no governo do Jânio Quadros, tá? Então, dessa forma, o Getúlio governa nesse primeiro momento. Ocorreu a industrialização brasileira, mas é uma industrialização dependente. Então, há aí uma leitura favorável ao Vargas, por quê? O Vargas foi um populista, além de ditador, nacionalista e que realizou um projeto de industrialização dentro dos moldes de substituição de importação. Mas, ao mesmo tempo, Getúlio foi o responsável por criar universidades no Brasil. A própria USP, a Universidade de São Paulo, foi criada durante esse período de governo do Getúlio. Quer dizer que o Getúlio, ele enxergava a necessidade que o país, se quisesse se industrializar e se quisesse não ser dependente, esse é o modelo nacionalista, que a gente não seja dependente, né, que outros estados não tenham predominância sobre as escolhas políticas que a gente faz, isso é ser
uma política independente. Então, Getúlio enxergava que era necessário o investimento nas universidades, na pesquisa, mas isso não chegou a se completar no governo dele, né? Em 1945 ele foi deposto e termina essa fase que a gente chama de Era Vargas, que são 15 anos de governo Vargas, que sai do poder com uma popularidade enorme, porque ele conseguiu, enfim, industrializar e urbanizar o Brasil. Foi eleito, com o próprio apoio do Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, que apesar de ser militar não foi um ditador, e ele inaugura o período da redemocratização brasileira. A gente tem que considerar, quando a gente fala desses momentos do passado republicano brasileiro, o momento em que o Brasil se insere no contexto internacional. Esse é o momento da Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter uma opção, uma escolha. Ou você se alinha ao lado capitalista, obviamente liderado pelos Estados Unidos, que sai muito fortalecido da Segunda Guerra, ou você se alinha ao lado socialista, que também sai fortalecido depois da Segunda Guerra, liderados aí pela União Soviética. E, obviamente, o modelo, a escolha do Eurico Gaspar Dutra foi se alinhar aos Estados Unidos. Então, logo no início do governo dele, o Brasil fecha os partidos comunistas, mas isso é um contexto muito pontual, é o contexto da Guerra Fria. O que a gente tem é que o Dutra fez um governo muito questionável, porque ele adotou primeiramente medidas propostas pelos Estados Unidos, medidas econômicas, num momento em que os países estão se recuperando da Segunda Guerra Mundial e que querem recuperar seus mercados consumidores. Portanto, essa indústria que o Getúlio tanto protegeu, essa indústria nacional que tanto protegeu, ela começou a ter dificuldades. Tá? Depois do governo Dutra, e o Getúlio foi um crítico desse governo, Getúlio acusava o Dutra de entregar o país aos Estados Unidos, tanto que ele chamava aqueles que se alinhavam à política norte-americana de entreguistas. Ele entendia que o fato de abrir o país sem controle para o capital externo prejudicaria a indústria brasileira, como de fato ocorreu. Tá? Quando estava para terminar o mandato do Dutra, o Getúlio se lançou candidato à presidência da República. Aí já com um discurso bem democrata, mas um discurso igualmente populista. E o Getúlio consegue o apoio do PDT, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido getulista já montado durante a Era Vargas, e conseguiu também o apoio do PSP, que é um partido social paulista, progressista, que era o partido do Adhemar de Barros, que apoiou Getúlio. Portanto, São Paulo apoiou a volta do Getúlio ao poder. As eleições ocorreram, Getúlio venceu a eleição com 48% dos votos, o segundo candidato, que era o Eduardo Gomes, um candidato da UDN, não conseguiu nem 28% dos votos. Portanto, o Getúlio vai voltar ao poder nos braços do povo, como ele mesmo dizia. Tá? Então, ao assumir o poder, o Getúlio Vargas imaginava ser possível ele retomar o modelo nacionalista de desenvolvimento. Novamente ele implantar aquele projeto de desenvolvimento, da industrialização, mas um modelo nacionalista. Só que os tempos eram outros. A gente sabe que durante a Guerra Fria, os países capitalistas, os países já desenvolvidos, eles precisavam recuperar seus mercados consumidores, né? E esse modelo populista não era mais possível. Então, o Getúlio começa a ter uma série de dificuldades para governar,
Inclusive, ele vai ter uma oposição muito forte da UDN, que é um partido político que surgiu por meio de liberais, já aí neoliberais, né, no sentido que o neoliberalismo já está sendo implantado no mundo. E esses neoliberais, eles entendiam que o modelo nacionalista não seria mais possível. Eles adotavam aí um modelo que era um modelo liberal, principalmente propagado pelos Estados Unidos. Então, essas dificuldades, né, a oposição dos militares que sempre haviam apoiado Vargas e que agora começavam a ter uma formação mais alinhada aos Estados Unidos, colocaram ao Vargas uma incapacidade para governar. Tá? Então, o mandato do Vargas terminaria em 1956, porque essa Constituição, que foi feita no governo do Dutra, propunha um mandato de 5 anos para presidente. Então, o Vargas governaria até 1956. Isso não aconteceu porque, pressionado não só pelo Congresso, mas pressionado por esse grupo de liberais, o Vargas não consegue implantar esse modelo nacionalista e o seu discurso populista começa a falhar. Por quê? Porque enquanto ele era ditador, ele simplesmente tomava as decisões e não precisava passar pelo Congresso para tomar suas decisões. Então, quando ele fez a legislação trabalhista que protegia de fato o trabalhador, dava garantia no emprego e ainda dava uma série de vantagens ao trabalhador, ele não teve oposição ao Congresso porque ele governava de forma autoritária. Assim, da mesma forma, quando ele queria proteger o empresário brasileiro e a entrada de capital estrangeiro que iria concorrer com essa burguesia brasileira, ele também conseguiu. Porém, a partir aí de 1951, o Brasil havia se redemocratizado e o Congresso participava aí das discussões. Então, o Getúlio não pôde implantar da forma como ele imaginava o seu modelo nacionalista. O João Goulart, que chegou a ser ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele chegou a propor para o Congresso um aumento de 100% no salário mínimo para recuperar as perdas salariais que o trabalhador brasileiro havia tido durante o governo do Dutra, que havia se alinhado aos Estados Unidos, e as empresas multinacionais, elas queriam se implantar no Brasil, mas usando uma mão de obra barata. E essa legislação, a CLT do Vargas, impedia que as multinacionais mandassem o trabalhador embora ou mexessem nas garantias de trabalho, certo? Então, o Vargas propõe, por meio do seu ministro, um aumento de 100% aos trabalhadores. Obviamente que o projeto foi rejeitado e obviamente que vai haver uma reação hostil ao governo e ao próprio Congresso por parte dos trabalhadores, não? Então, o que a gente vai ter aí é uma oposição que pressiona o Vargas a ponto dele entender que não conseguiria governar. O Vargas chegou a ser investigado, acusado de socialista, vejam só, né? Que interessante como que o brasileiro, no geral, precisaria estudar melhor o que é o socialismo, porque acusar o Getúlio Vargas de socialista, então ele foi acusado, mas foi comprovado que, de fato, ele não era socialista, seu projeto era um projeto nacionalista, de direita. O Vargas, assim, pressionado, ele perdeu o apoio, não tendo apoio do Exército, não tendo apoio do Congresso e tendo problemas sérios de greves trabalhistas em função da negativa de aumento salarial, ele se vê, então, pressionado para deixar o poder, renunciar à presidência. E esse é um dos motivos do suicídio do Getúlio Vargas. Então, no dia 24
de agosto de 1954, o Vargas escreve uma carta que é conhecida na história, um documento histórico importantíssimo, que é a Carta Testamento, explicando as razões do seu suicídio, o porquê ele deixaria o poder e por que ele escolheu a via do suicídio. Ele tinha cerca de 72 anos, sabia que não voltaria ao poder, né? E um político como ele havia sido, da importância que ele teve para o Brasil, ele escolheu esse caminho aí e não a renúncia, né, da presidência. Bom, esse documento, a Carta Testamento, é uma carta curta, muito interessante. Acho que todo brasileiro deveria conhecer esse documento, tem na internet. E é um documento que é dividido em duas partes. Na primeira parte, o Getúlio faz uma síntese perfeita da história do Brasil em poucas linhas, afirmando, e não há nenhum fato que possa ser questionado, que seja assim, vamos dizer, criado pelo Getúlio. Ele faz a visão dele sobre o que estava acontecendo na história do Brasil. Então, a primeira parte da carta, ele denuncia os estrangeiros, que ele chama de aves de rapina, a burguesia internacional, que espoliava o Brasil, que tirava do Brasil todo o lucro e que não deixava nada para o país. É uma visão histórica extremamente nacionalista, né? E ele dizia que esses entreguistas, que haviam concordado com esse tipo de coisa, eles estavam explorando então o povo brasileiro. E a segunda parte do documento é talvez um dos textos mais perfeitos de definição do populismo. É quando ele apela para o povo. Todo populista usa essa expressão povo. Povo no sentido dos mais pobres, dos mais carentes. Porque se a gente for pensar bem, todo brasileiro faz parte do povo, né? Mas não é dessa forma que o populista usa a expressão. Então o Getúlio afirma ao povo que sempre o havia protegido, que sempre havia buscado melhorar sua vida e que agora, não podendo mais fazer isso, ele preferia a morte. Então é a famosa frase, saiu da vida para entrar na história. Mas antes disso, ele faz um apelo ao povo brasileiro, que toda vez que o povo brasileiro sentisse que estava sendo explorado, que estava sendo espoliado, que estava vendo seus direitos enquanto trabalhador retirados, que estava tendo uma vida indigna, um trabalho indigno, lembraria do sacrifício que o Getúlio fez, né? Que deu a vida em troca dessa lembrança, dessa memória e dessa firmeza aí, principalmente para os mais pobres. Após a morte do Getúlio produziu muitos acontecimentos no Brasil. Foi talvez um dos maiores momentos de comoção brasileira sobre a morte de um político, principalmente porque a gente sabe que os políticos não se tornam ídolos, né? Normalmente eles têm um período do apogeu, mas depois a história vem mostrando aí os seus problemas e ele acaba sendo lembrado como personagem, mas não como um mito. E a morte do Getúlio acabou produzindo acontecimentos extremados e que foi responsável, inclusive, pela eleição do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek era do partido do Getúlio, muito jovem, mineiro, e fez a sua campanha em cima dessa morte do Getúlio, porque o partido, existia um candidato provável para a presidência brasileira, que era o Carlos Lacerda, da UDN, mas acabou que a população entendeu que a UDN havia sido o partido responsável pelo suicídio do Vargas. Então, esse político, inclusive, teve que deixar o Brasil. Então, o Juscelino Kubitschek foi eleito, também foi um populista, mas ele adotou um modelo completamente diferente do Getúlio, um modelo possível,
de abrir o país para o capital externo, fez um grande desenvolvimento, né? O lema dele era 50 anos em 5, e ele de fato fez crescer o Brasil em uma proporção incrível, rapidamente. Porém, obviamente que esse crescimento foi feito com capital externo, né? Então não era um desenvolvimento que tornasse o Brasil independente, foi um desenvolvimento que amarrou o Brasil a uma condição de devedor internacional, né? E somado isso à construção de Brasília, da capital federal, que vejam só, a proposta era que retirasse a política da influência econômica. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, por onde circulavam os grandes burgueses, tanto nacionais quanto internacionais. Então a ideia de construir Brasília no interior do país era criar uma capital, uma cidade exclusivamente política, onde os interesses econômicos não pesassem nas decisões políticas. Vejam só, né? Um objetivo que hoje a gente sabe que não se cumpriu. Porém, os gastos com a construção de Brasília foram excessivos e acabou comprometendo o plano do Juscelino. E ele, como pretendia, muito jovem, pretendia ser candidato novamente, ele não quis completar o seu plano desenvolvimentista e, portanto, ele continua gastando, não tomou as medidas impopulares necessárias para pagar o endividamento externo e acabou então deixando o Brasil numa espiral de inflação. E é nessa inflação e nesses problemas do final do governo do Juscelino que a gente vê surgir talvez o segundo grande populista da política brasileira, Jânio Quadros. Jânio Quadros, um político paulista que teve uma carreira assim muito rápida, foi eleito governador do estado de São Paulo e um sujeito que vai fazer uma campanha, o oposto da campanha do Juscelino. Então ele tinha por símbolo uma vassoura, que era o que ele dizia que varreria a inflação e a corrupção brasileira. Então a campanha do Jânio foi uma campanha populista, apelando para os pobres, para o povo, entendido como as camadas mais pobres e as camadas médias da população. No Brasil, as camadas médias, a classe média, sempre teve muito medo do socialismo e do comunismo, então, que eram usados de forma, como hoje, de forma um pouco incompreensiva, sem definição, mas como se fosse uma impossibilidade aí dessas pessoas continuarem tendo aí seus privilégios ou seus confortos aí em vida, né? O socialismo no Brasil sempre foi entendido como um voltar atrás, ou seja, empobrecer a sociedade e não tornar todos um pouco mais ricos, né, um pouco mais dignos. Então, com essa ideia, ele faz a sua campanha política. O Jânio era uma pessoa muito polêmica, ele foi lançado candidato pela UDN, que era justamente o partido que foi responsável pela queda do Getúlio Vargas, só que ele não era um homem de partido. Nenhum populista é homem de partido. Ele não se importa com o partido, porque o populista é aquele que governa segundo as suas ideias. E se ele, obviamente, ele vai aderir a um partido, porque ele precisa para concorrer à eleição, mas ele não vai seguir as ideias do partido, nem o plano político partidário. Portanto, todo populista, quando se candidata, a gente tem que olhar quem é o homem e não quem é o partido, porque ele não vai seguir o partido. E isso aconteceu com Jânio Quadros. Ele foi eleito, nos comícios ele ia muito mal vestido, nos comícios ele comia sanduíche de pão com mortadela para mostrar que ele também era um trabalhador, um homem cultíssimo, né?
que conseguia falar a língua do povo, conseguia ser entendido pelo povo, e foi um fenômeno que foi eleito, que é uma coisa inesperada na política brasileira, a eleição do Jânio, né? E que aproveitou uma circunstância. O Jânio foi eleito pela circunstância e não por si só, tá? Ele aproveita esse momento e ele tem um mérito por isso. Bom, ao assumir o poder, o Jânio Quadros começou a ser pressionado pelo partido, que era um partido liberal, sendo que o Jânio era um nacionalista. Ele não era liberal, não tem como um liberal ser nacionalista. É uma grande contradição. Então ele começou a entrar em choque com o partido e passou a governar da forma como ele entendia que deveria ser. O Jânio foi talvez o nacionalista mais próximo que a gente tem do Getúlio. Políticos muito diferentes em si, mas a ideia de que o Brasil deveria se desenvolver independente, que o desenvolvimento industrial brasileiro deveria ocorrer com condições nacionais, que deveria se promover a burguesia nacional, esse também é o plano do Jânio Quadros. Tanto que a ideia de se montar a Eletrobras, que foi uma ideia proposta pelo Getúlio, foi aprovada durante o governo do Jânio Quadros. Então, o Getúlio, assim como o Jânio, entendiam que se um país tem a sua infraestrutura nas mãos de empresas estrangeiras, esse país vai ser dependente. Então, por exemplo, energia, água, as estradas, né? A telefonia na época que começa a surgir, que é chamada infraestrutura brasileira, a questão do petróleo, então a questão da energia. Os nacionalistas achavam que devia se criar grandes empresas estatais que fizessem isso para que o país tivesse controle dessa situação. Então, a Petrobras, a Eletrobras e uma série de outras estatais que foram criadas, elas foram criadas por esses grandes nacionalistas e com a ideia de que, uma vez investindo nessa infraestrutura, o país não seria aí um país dependente dos estados mais adiantados, dos estados mais industrializados. Então, o Jânio também foi um grande nacionalista, porém, muito diferente do Getúlio, o Jânio teve atritos muito sérios com o Congresso. Então, muito rapidamente, porque o que ocorreu? O Jânio era um homem polêmico, que mesmo antes de tomar posse, já havia ocorrido a Revolução Cubana, e o Fidel Castro convidou os governantes da América Latina para visitar Cuba, que ele ia expor qual era o projeto político, porque a Revolução Cubana não foi socialista. Cuba adota o socialismo mais tarde por causa da pressão norte-americana, certo? E o Jânio foi visitar Cuba. Isso desagrada terrivelmente ao DN, que é um partido alinhado, em plena Guerra Fria, alinhado aos Estados Unidos, certo? Então, o que a gente vai ver é que o Jânio seguia a sua própria forma, as suas próprias ideias e não a de um partido. Então, logo de início, ele já teve conflito com o partido dele, tá? E depois, ele convida o Che Guevara, grande líder, né, guerrilheiro, que depois assume uma posição socialista, para visitar o Brasil. Portanto, os liberais rompem e deixam de dar apoio para o Jânio, ou seja, o seu próprio partido político. E a oposição, que já era oposição, também não apoiava o Jânio. Então, o Congresso se coloca contra o governo do Jânio e ele não tem como fazer, porque nenhum presidente consegue governar sem entendimentos com o Congresso, porque o que a gente entende por poder de Estado no Brasil
é uma conjugação de interesses entre executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, eles têm que ser autônomos. Não pode haver interferência de um no outro, mas eles têm que ser harmônicos, porque senão não há governo de Estado. Então, o Jânio, entrando em confronto com o Congresso, ele, que havia tido uma enormidade de votos, assumiu o poder em janeiro, quando chegou em agosto, ou seja, 7 meses depois de assumido o governo, em 1961, ele escreve uma carta renúncia que, de forma muito interessante, quando a gente lê, a gente reconhece uma influência da carta testamento do Vargas. Então, o que o Jânio escreve nessa carta? Que ele lutou pelo brasileiro, que ele fez de tudo, que ele estava defendendo o povo, mas que as forças ocultas, ele se refere ao Congresso, impediam ele de continuar trabalhando pelo povo brasileiro. Mas a grande diferença entre a carta testamento e a carta renúncia do Jânio e a carta testamento do Getúlio é que, embora elas tenham a mesma estrutura, a mesma visão do que é a história do Brasil e o mesmo apelo populista no final, o Jânio elogia as Forças Armadas na sua carta. E isso, por muitos anos, ficou em suspenso o porquê, o que teria feito o Jânio Quadros renunciar ao mandato depois de tantos votos, depois de uma eleição com tantos votos. Nunca se imaginava que, então, o que ele alegava é que ele estava sendo ameaçado, que ele não conseguia governar. Mas mais tarde, quando os historiadores começaram a ter acesso aos documentos políticos, os documentos de Estado, se entendeu que o que o Jânio Quadros tentou fazer foi dar um golpe de Estado, né? Ele tentou conseguir o apoio das Forças Armadas. Então, por isso ele se refere nessa carta renúncia e elogia as Forças Armadas e agradece ao apoio das Forças Armadas, e mandou para o Congresso pensando duas possibilidades. Ou o Congresso não aceitaria, já que ele havia sido eleito com uma enormidade de votos, ou se o Congresso aceitasse, como de fato ocorreu, que a população fosse às ruas, a exemplo do que aconteceu com o suicídio do Vargas. Que a população fosse às ruas, seus eleitores, exigir a permanência dele no poder. Nenhum fato nem outro ocorreram. Então, o que a gente teve foi o Congresso aceitou a renúncia do Jânio Quadros depois de 7 meses de governo, e o povo, ocorreram manifestações nas ruas, mas não a ponto de forçar a permanência do Jânio. Então, foi uma tentativa de golpe de Estado. A ideia do Jânio era voltar, diminuindo a importância do Congresso, fato que não ocorreu. Portanto, o Jânio joga o Brasil numa crise política violentíssima, num momento muito complicado da Guerra Fria, né, do contexto internacional. O vice-presidente era o João Goulart, né, o Jango, que era do partido do PTB, que havia sido ministro do Trabalho do Getúlio, ele mesmo havia proposto 100% de aumento do salário mínimo, e que era entendido pela burguesia brasileira como um socialista. O João Goulart não era socialista, era um trabalhista, né? Era do Partido Trabalhista Brasileiro. E como todo trabalhista, defendia aí os aumentos salariais para os trabalhadores, mas não era um socialista. Então, o que a gente vai ter é uma divisão do país, assim como a gente vê a que ocorre hoje, né? Então, parte da sociedade, do próprio Congresso e do próprio Exército, né, dos políticos em geral, queriam a posse do vice,
como estava escrito na Constituição, ele era o vice-presidente, e a outra parte entendia que não, que ele não poderia assumir naquele contexto e por ele pertencer a um partido que era considerado de esquerda. Então a sociedade criou aí uma divisão, porque é muito comum a gente dizer atualmente que nunca isso aconteceu no Brasil, essa oposição entre os apoiadores do presidente e os que não apoiam, né? Mas essa oposição já ocorreu sim, e esse é um dos momentos importantes, né? A renúncia do Jânio Quadros jogou o Brasil nisso. Então, mas ocorreram alguns movimentos chamados de legalistas, ou seja, vamos obedecer à Constituição. Toda vez que não se obedece à Constituição, a gente tem ditadura. Se ele é o vice e na Constituição está dizendo que o vice assume, ele vai assumir o poder. E ocorreu no Brasil uma conciliação no seguinte sentido: o João Goulart vai assumir a presidência, mas ele não vai governar o Brasil. Ele vai ser apenas o chefe de Estado. Então a gente vai ter aí a adoção de uma república parlamentarista no Brasil, que seria assim: o presidente da república é o chefe de Estado, ou seja, representa o Brasil nas relações internacionais, e o primeiro-ministro que vai governar o Brasil seria escolhido no Congresso Nacional. E foi isso que aconteceu. O João Goulart assume o poder e o Congresso elege o Tancredo Neves como primeiro-ministro, um jovem político do PSD mineiro que era deputado e foi escolhido como primeiro-ministro. Então governaria o Brasil, Tancredo Neves, enquanto João Goulart representaria o Brasil nas relações internacionais. Isso não deu certo, né? Não deu certo porque o Tancredo Neves não conseguiu governar o Brasil, abandonou aí o cargo de primeiro-ministro por causa das eleições em Minas Gerais. Foram eleitos mais 3 primeiros-ministros e nenhum deles funcionou. E o Brasil, sem alguém que o governasse, fez um plebiscito e decidiram que o João Goulart teria que governar o Brasil. Então, o João Goulart toma posse pela segunda vez, agora como presidente que vai governar o Brasil. Então, nesse momento, o João Goulart cria o seu plano de governo, que se chamava Plano Trienal, um plano bem interessante para promover algumas demandas que a sociedade brasileira tinha, como reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana, coisas que se falam até hoje. Tinha nesse plano do João Goulart. Mas, em 1964, a gente sabe, a gente teve um golpe de Estado e o João Goulart foi afastado do poder. Então, a reflexão que a gente deve fazer é a seguinte: esse governo de oposições, normalmente ele ocorre por um discurso populista, certo? Todo discurso populista usa o nacionalismo como uma estrutura de discurso, né? Para convencer as pessoas que todas as ações daquela pessoa e não do partido. Se vocês perceberem, a gente tem um governante no Brasil que não tem partido, né? Porque para o populista o partido não interessa. Então, depois desses episódios, a gente passa aí com o regime militar 21 anos sem eleições presidenciais, até que a eleição, coincidentemente, do Tancredo Neves põe fim aí a esse longo período de ditadura novamente, né? E aí a gente sabe o que aconteceu. Então, durante essa parte que vem, essa fase
que se começa em 1985 com a eleição do Tancredo, que depois não consegue governar o país porque ele morreu, e depois governo do Sarney, governo do Collor. Várias vezes a gente vê repetido o discurso populista. Inclusive, a gente vê presidentes tentando se assemelhar com esse ou aquele populista, ou seja, o Vargas, o grande populista brasileiro, Juscelino Kubitschek, um populista que promoveu o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo promoveu o endividamento externo brasileiro, ou o Jânio Quadros, eleito com uma enormidade de votos, mas que tentou dar um golpe de Estado. Então, o que a gente tem que ver é que a oposição atual, ela é um produto, quase que uma continuidade que a gente vê na política brasileira desses discursos populistas. A grande diferença, né, a meu ver, que ocorre atualmente, não só nesse governo, mas os governos passados, alguns, e os governos da época do Vargas e do Jânio Quadros, é que o discurso atual ele tem uma menor autenticidade. Porque quando Getúlio governou, e mesmo quando Jânio Quadros governou por pouco tempo, existia ainda a ideia que era possível conter o capitalismo internacional, né? Essa entrada maciça de capital externo num país e que acaba por tirar essa autonomia ou impossibilitar o nacionalismo. Esses governantes, Getúlio, Jânio Quadros, ambos produziram em agosto fatos extremamente importantes para a nossa história e com consequências para a nossa história política. Eles ainda tinham essa postura, é claro, na postura, nas práticas políticas desses governantes, a sua postura nacionalista. Nos tempos atuais, o que a gente percebe é que é apenas uma fala populista. A prática não ocorre. O fato é que, por mais que se fale da China, o Brasil exporta muita coisa para a China e o brasileiro consome muita coisa. Inclusive, a indústria brasileira busca na China mão de obra mais barata para produzir seus insumos, né, do que se chama indústria. E também, por outro lado, a adesão às práticas propostas pelos Estados Unidos. Então, o que eu vejo hoje é um discurso populista que propõe a valorização da nacionalidade brasileira, mas as práticas não correspondem a essa nacionalidade. São práticas do capitalismo internacional, tá? Espero que isso sirva para a gente refletir, aproveitar aí agosto, num período que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo passa por uma crise gigantesca, e questionar inclusive o porquê que esses discursos populistas impedem o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, né? Por que que o governante, ao invés de só dizer, ele não tem práticas que de fato tornariam o Brasil não independente totalmente. Atualmente não há possibilidade disso, o mundo está globalizado, mas que a gente poderia aí participar com os grandes países chamados desenvolvidos dessa corrida tecnológica e que teria que ser um investimento, grande investimento nas universidades brasileiras, nos pesquisadores brasileiros. Pelo contrário, e o que a gente vê agora é a saída de grandes cientistas, de grandes intelectuais brasileiros para pesquisar em outros países que oferecem maiores condições. Dessa forma, historicamente, com esse olhar histórico, a gente já sabe que isso será um grande atraso para o nosso desenvolvimento, tá? Um beijo e até a próxima!